A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje aqui na companhia da doutora Carolina Facine. Gratidão pela participação conosco. Obrigada, Luciano. Muito bom estar aqui. Bom, hoje nós vamos juntar, né, harmonização facial com odontologia. Isso. E muitas vezes as pessoas dissociam isso, né? Não pensam nas duas questões ao mesmo tempo, correto, doutora? Isso, a harmonização de face, ainda por alguns pacientes e profissionais, que é o mais grave, né? Ainda é vista como algo somente com foco na estética, somente com uma abordagem de melhorar rugas, expressões que alteram a face, um preenchimento labial, mas a harmonização vai muito além disso, né? Só de ela já ser aprovada aí pelo conselho para ser uma especialidade da odontologia, ela já engloba toda uma comunicação, uma integração com todas as outras especialidades. Diferente de outras áreas. Dentro da odontologia, a harmonização hoje, ela é o nosso início ali de diagnóstico para começar o tratamento de um sorriso. Perfeito. Então, assim, Luciana, é até um pouco disruptivo, né, eu falar dessa forma, mas é o que a gente vê hoje. Não adianta mais um dentista que não... no passado, né, que não teve esse contato com a harmonização, ou que ainda tem um pouco de dificuldade em entender por que ela adentrou como uma especialidade odontológica, e iniciar ali o seu diagnóstico através, olhando aqui para o sorriso, para a cavidade intraoral. Isso não existe mais. A gente começa a melhorar um sorriso, a estética, a função de toda a cavidade bucal, né, intraoral também, claro, através da análise da face da pessoa, onde a gente vai conseguir identificar assimetrias que podem ter origem ali na oclusão do paciente, no desenvolvimento intraoral, ou é apenas uma alteração dos músculos da face, do crescimento ali esquelético do rosto e assim por diante. Perfeito. Bom, nós temos algumas imagens, vamos começar por elas hoje, né? Bom, parece uma foto comum, mas se a gente observa aí, a gente tem uma mandíbula bem assimétrica. Isso. Então, a gente tem aí uma alteração, né, na face, que é muito comum, tá? Essa alteração nessa região. Claro que eu trouxe aqui uma fotografia de um paciente que me autorizou, tá, pessoal? Mas é bem discrepante, onde um leigo consegue identificar essa diferença. E para a gente tratar esse paciente, por exemplo, se ele me procura somente para a gente acertar o sorriso, eu preciso primeiro começar a minha análise facial através da movimentação da face, da musculatura, dos sentidos, e ali toda a funcionalidade adequada de fala, de mastigação, para eu poder ver se a origem dessa alteração está intraoral ou se apenas ali é facial. Perfeito. Com essa avaliação, aí sim se procede ao tratamento. Sim, nesse caso, por exemplo, desse paciente, a gente identificou sim uma alteração ali da oclusão, da mordida, né? O paciente tinha mordida cruzada. Era já um caso de cirurgia ali para a gente conseguir melhorar essa oclusão. Só que para tratamento, a gente usou a ortodontia, né, que é a especialidade de colocar aparelho para arrumar o alinhamento aí dos dentes na odontologia, harmonização facial, em conjunto também com a periodontia. Então, essa integração das especialidades, no final, vai ter um objetivo, que é a qualidade do resultado e a satisfação do paciente. Perfeito. E no conjunto da obra, gera um resultado com mais qualidade do que uma intervenção única. Exatamente. Às vezes só o aparelho ali para alinhar os dentes, melhorar aquela mordida cruzada, vai melhorar a estética? Sim. Vai devolver a função ali dos dentes, melhorar a mastigação e entre outros problemas? Sim. Só que para a gente obter um resultado ali do nível que o paciente gostaria,
a gente precisou abordar todas essas especialidades. Então, hoje a gente não existe, pessoal, a gente avaliar mais dentro da odontologia, e a medicina também já está começando a se envolver mais com a odontologia nesse sentido. A gente avaliar o nosso paciente olhando ali somente para o sorriso, para a cor dos dentes, para o tamanho dos dentes, para a forma como que a boca se movimenta, já é muito além ali daquele foco somente intraoral. Isso ficou muito para o passado já há muitos anos. A gente precisa ali fazer essa análise facial e, lógico, pessoal, ir muito além. Tá? A gente, além da face, a gente tem a face aqui, o rosto grudado no corpo. Então, a forma como o nosso paciente anda, a postura como esse paciente conversa com você, aí a oclusão estuda muito isso, né? Que a gente tem a nossa postura e oclusão social, a forma como a gente morde, como a gente se movimenta. E a nossa ali oclusão, a hora que a gente está no dentista, a nossa alta posição, isso tudo através de compensações, estudos de comportamento social e tudo mais. Então a gente vai muito além mesmo de apenas um dente, uma cor de um dente, de um sorriso, de um rosto, é todo um indivíduo ali com um trabalho integrativo. Perfeito. Mais uma imagem, vamos à próxima imagem. Temos aí 2 sorrisos. Não é? Esse caso, né? Cortou um pouquinho ali a foto. Esse caso é um resultado de várias especialidades somente dentro da odontologia. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a dentística, né, ali arrumando as incisais ali dos dentes centrais, ali dos incisivos, corrigindo o tamanho, devolvendo o formato dos dentes. Nós temos a harmonização facial com um procedimento aqui cirúrgico, um procedimento em que a gente conseguiu reposicionar o tecido do lábio superior e a aplicação de botox também ali no músculo depressor do lábio inferior, onde a gente vê, observem que é torto, o lábio superior e o lábio inferior. Então, essas 2 disciplinas, em conjunto também aqui com a periodontia, não vai dar para a gente ver, mas foi feito enxerto ali nos incisivos de gengiva. Em conjunto com essas disciplinas, como que a gente ia chegar num resultado aqui, né, que a gente está mostrando? A gente não ia conseguir se eu ficasse só na periodontia, se eu ficasse só na harmonização. Então, isso, né, é legal a gente falar, Luciana, também, que quem traz esse pensamento multidisciplinar na minha vida ali profissional foi o meu pai, que mesmo há muitos anos, né, como dentista, ele sempre se especializou, né, em 2 grandes especialidades da odontologia, mas ele sempre abordou a odontologia na sua amplitude, trazendo aí os resultados satisfatórios para o paciente, muito além da estética, muito além da função também, a gente pode falar assim, com essa abordagem multidisciplinar. Então, sim, sou especialista em implante, sou especialista em prótese, mas também entendo, não precisa realizar o procedimento, mas também tenho um conhecimento profundo em canal, em harmonização facial, em periodontia, em ortodontia, para que você ali consiga orientar o seu paciente e fazer um diagnóstico ali que vai, no final, trazer um resultado fabuloso para aquele problema. Sem dúvida. Mais uma imagem, vamos à próxima. Aqui outro resultado, onde essas 3 disciplinas foram abordadas. Então, nós temos a harmonização, nós temos a dentística, nós temos a periodontia e nós temos a prótese aqui também, trabalhando em conjunto. Então, aqui é um resultado, né, eu cortei aí o rostinho do paciente, para a gente ver um antes e um depois, que a gente consegue trazer a jovialidade do sorriso, a harmonia bastante natural, com essas 3 disciplinas. Se eu só trabalhasse com a prótese, eu não ia alcançar esse resultado. Então, no passado, aí, pelo histórico da odontologia, o que a gente tinha era o profissional se especializando somente em uma coisa. E eu vejo isso hoje, né, como um problema. Porque se eu só entendo de dentística, eu não consigo realizar uma dentística para trazer a saúde ali durante o meu trabalho ali, da gengiva, por exemplo, da periodontia. Vai ter excesso de resina, essa gengiva vai inflamar, vai sangrar. Se eu só trabalho com harmonização facial, quando eu for fazer o diagnóstico
de um sorriso, por exemplo, que mostra a gengiva, a gente vai ver aqui a fotografia, o sorriso gengival, eu não vou saber que não é da minha área, é da periodontia. Então, eu preciso entender muito sobre as outras áreas, né? Novamente eu falo, não preciso realizar, né? Mas eu preciso entender e saber esse encontro dessas especialidades para a gente poder transmitir o melhor tratamento para o meu paciente em menos tempo, com menos procedimentos também, né? E fazendo com que ele gaste menos, que é isso que ele quer. Ele quer um resultado muito bom, gastando o menos possível. Perfeito, né? Perfeito. Mais uma imagem, vamos à próxima. Aí a gente também tem uma questão, né, olha, De assimetria. de assimetria e na parte, de novo, aí, né, baixa do rosto. Do né? rosto. É onde a gente mais nota essa alteração na boca mesmo, quando a gente tem uma assimetria. Então, esses casos, pessoal, de gente que teve algum tipo de paralisia da face, paralisia de Bell, um AVC mesmo, em que a função não retornou igual. Quem tem assimetria, Luciano, o que vai acontecendo é que o lado que ficou mais fraco, ficou mais tortinho, o outro lado vai criando uma compensação muscular. Então, o outro lado vai criando uma musculatura mais forte em detrimento da outra que enfraqueceu. Um exemplo simples é quando a pessoa fratura uma perna, não é? Que ela fica lá com gesso, com a botinha um tempo, a outra forçou perna, mais. Coitada da outra, vai ter que fazer o trabalho dobrado da outra. É esse efeito compensatório. Perfeito. Então, não há produto melhor para a gente devolver estética e função do que a toxina botulínica nesses casos. A gente faz aplicações pontuais ali naquela face, para que a gente consiga ali equilibrando a força muscular, aos poucos devolvendo a função do outro lado. Então, E a parte que está claro, sobrecarregada, aí a gente relaxa. consegue. Relaxa ela para que a outra ali, ó, acorde. Vamos lá e voltar ali o nosso tônus muscular ideal. Nós temos essa imagem em outro ângulo também, que é da sequência, não é? Que Isso, mostra uma bem isso. simetria, Né? É uma simetria de face, né? Que aqui que eu escrevi? Mordida aberta, né? Também um problema aí que pode ser esquelético do crescimento da face ou também da oclusão, de hábitos, enfim. Mas que a gente vai ter aqui uma alteração visível, nítida no paciente, que se aquele profissional ficar focado somente na resolução da oclusão, né, do encaixe ali dos dentes, ele não vai atingir o melhor resultado possível dentro da área da saúde, dentro da odontologia, né, porque é isso que eu te falei. Hoje a gente tem um arsenal aí de conhecimento da integração dessas especialidades muito grande. Então, a gente consegue atingir resultados fabulosos trabalhando, muitas vezes, com outros profissionais, atingindo resultados, análise através de fotografias, através de ultrassom, mas tudo isso, gente, dentro de uma odontologia. Perfeito. Última imagem desse bloco, vamos a ela. Aqui é o caso que eu te falei, né? O sorriso gengival. Então, o que está acontecendo hoje, Luciano, que eu vejo muito? É simétrico, é perfeito aí, mas tem essa exposição da gengiva. Então, assim, dentro da odontologia, a gente tem parâmetros de análise para a gente falar se aquele sorriso está estético ou não. Isso é muito individual, como já conversamos, né? Mas a gente aqui da periodontia, a gente considera que acima de 2 milímetros dessa exposição, a gente tem aí já um sorriso descrito em literatura como um sorriso gengival, muita exposição da gengiva. O que acontece hoje, pessoal? Profissionais, dentro e fora da odontologia, acham que podem corrigir essa gengiva apenas com a toxina botulínica, bloqueando aqui o movimento do lábio superior. Isso é bem legal, eu uso também. Só que primeiro a gente precisa do diagnóstico. E nem sempre a causa é a hipermobilidade do lábio superior. Que aí sim nós vamos corrigir com a toxina botulínica. Não é que o lábio está subindo demais, é isso? Exatamente, não é isso mesmo. Em outros termos, né? Não é que está se movimentando muito, subindo mais. Pode ser um problema de crescimento da maxila.
pode ser um excesso ali de gengiva, de tecidos, onde a gente teve uma alteração ali na erupção dos dentes permanentes. Então, primeira coisa é o diagnóstico. E pode ser também a associação de todos esses fatores. Então, aquele profissional que vai achar que vai corrigir esse tipo de sorriso gengival só com harmonização de face, só com uma especialidade, ele se engana. Ele vai precisar, sim, da periodontia, que às vezes não vai ser suficiente. Eu vou ter que usar a parte de prótese, de laminados, aí para eu devolver o tamanho dos dentes, corrigir esse sorriso gengival. Ele vai precisar também da aplicação, às vezes, de botox, ou até de uma outra especialidade, ou bucomaxilo facial, que também está dentro da odontologia. Então, não tem como. Hoje, aquele dentista, ele falar que é contra a harmonização facial, que ainda não fez um curso básico de harmonização de face, não tem como. É a mesma coisa que ter uma formação sendo dentista e falar que não entende de restaurações, que é o básico, né, é algo marcado. A própria USP Ribeirão Preto, né, agora já introduziu lá no currículo dos dentistas a harmonização de face. Perfeito. Como uma disciplina. Não vai ter prática, né, inicialmente, mas os alunos já vão ter contato, já vão estudar o que é o ácido hialurônico, qual que é o processo de formação do colágeno, porque as outras disciplinas estão inteiramente ali ligadas. Bom, vamos à participação dos espectadores com as perguntas. Vamos à primeira pergunta. Tem um sorriso que aparece muito a gengiva. Já fiz cirurgia para corrigir, mas voltou. A gengiva cresceu de novo, né? Nós estávamos falando com base na imagem, né, do bloco passado desse tema, várias possibilidades do sorriso. Exatamente, Luciano. Então, o que acontece? Foi um diagnóstico errado, né? O profissional achou que ele poderia ficar ali somente na remoção da gengiva de uma forma padrão, e precisou ali, ou melhor, vai precisar ali de uma forma mais profunda de correção desse sorriso. Com a periodontia, né, muito além, a gente remove ali uma pequena parcelinha do osso. Então, quando isso acontece, é que o diagnóstico foi errado, a gengiva ela cresce realmente de novo, e a gente precisa fazer o procedimento de novo que fez, mas com a remoção do ossinho. É um procedimento demorado, tá? Demora, procedimento tranquilo, mas que demora, porque é um redesenho ali do formato dos dentes. E isso tem que procurar um especialista da área de periodontia, como eu, por exemplo, que eu sou especialista também em periodontia. E é isso, aí vai ter a correção ali do sorriso, desde que seja feito ali o diagnóstico correto e que seja um problema de erupção dos dentes. Vamos à próxima participação dos nossos espectadores. Próxima pergunta. Coloquei uma prótese, mas acho que meus dentes grandes para o meu rosto. Preciso trocar a prótese? Talvez sim, né? A gente precisa avaliar isso. Como eu expliquei, a gente tem parâmetros dentro da odontologia e a exposição, o tamanho de exposição dos incisivos também tem esse parâmetro. Então, muitas vezes, né, dependendo do formato facial, da quantidade de lábio mesmo do paciente, a gente consegue ultrapassar o tamanho dos dentes nessa exposição, principalmente nas mulheres. Mas o que acontece? Talvez um preenchimento labial para a gente aumentar a altura do lábio superior e do inferior, a gente melhore já essa sensação de dentes grandes. Agora, se o dente estiver muito grande, trazendo palavras que a gente fala, Luciano, sibilantes, atrapalhando a fala e a função, aí talvez seja interessante uma troca de prótese, sim. Perfeito. Tem um pouquinho mais de ar na fala, desconfia. Desconfie, porque pode ser sim. Isso. E aí é uma questão de fato física que ao longo do tempo vai piorar outros quadros. O que acontece? Isso aí a gente precisa avaliar melhor. Se a gente tiver ali um quadro que durante o envelhecimento a gente vai ter o desgaste dos dentes, tudo bem. Só que se estiver atrapalhando ali a fala, com toda certeza a gente tem que fazer a alteração dessa prótese. E muito mais que a fala. Ninguém quer chegar e ter o apelido de dente, né? Nossa, o dente chegou.
Porque se esse dente está muito grande para esse rosto, é o que está destacando ali em toda a face, é o que está chamando a atenção. E a gente tem que caminhar ali para o natural, para a estética natural. Próxima participação, vamos a mais uma pergunta. Sofri um AVC e um lado do rosto tem os músculos mais fracos. O Botox consegue corrigir essa simetria e como corrigir? Eu tenho até um caso muito interessante na clínica, de uma paciente querida, de fora, e essa paciente ela chegou comigo, pessoal, não abrindo o olho esquerdo, né, fruto de um problema que ela teve ali de paralisia. E hoje, após 7 anos de tratamento com toxina botulínica e alguns preenchimentos ali estratégicos na face, você não consegue perceber que ela teve esse problema no rosto. Como que a gente consegue esse tipo de resultado, né? Através de aplicações contínuas que a toxina botulínica vai trabalhar a reeducação muscular, a força muscular. Então, sim, é possível, né, a gente corrigir de forma perfeita, é só a longo prazo. Como eu falei, aqui é um caso de 7 anos. Agora, claro que depende do grau, né, de tudo isso. Agora, a gente consegue amenizar muito essa diferença já com a primeira aplicação. Então, isso é muito interessante, isso é muito relevante, principalmente para um paciente que vai se sentir mal com isso socialmente, que vai ter a sua face alterada, não se reconhecer ali. Então, isso é de extrema importância, de muita riqueza, né, para a área da saúde. Você ter ali uma medicação, que a toxina botulínica é uma medicação, de fácil acesso, com baixíssimo risco de alergia, baixíssimo risco de complicações severas, é uma mão na roda. E é interessante porque quando se fala, por exemplo, o que a gente está citando aí de um AVC, às vezes a pessoa perde um pouco a mobilidade de um braço, de uma perna, etc., vai, faz uma fisioterapia, compensa isso. Né? A questão facial é mais complicada nesse sentido. Exatamente. A questão facial é porque uma alteração pequena muscular na face já pode ser muito grande. Então, o que acontece, Luciano? Foi até muito interessante você abordar da fisioterapia. Essa paciente eu não mencionei, ela também fez sessões de fisioterapia indicada. Então, muito além da integração de várias especialidades odontológicas, a odontologia também precisa de outras áreas da saúde. Então, a fisioterapia, nesses casos, está, assim, trabalhando em conjunto ali com a odontologia e a especialidade de harmonização de face. Então, qualquer alteração no rosto, pessoal, é muito delicado, né? Porque a gente trabalha com a estética, a nossa identificação aqui é social, as nossas expressões, como a gente se expressa através da face. Então, com certeza, assim, tendo esse arsenal, essa amplitude que a harmonização traz de produtos com segurança, é muito relevante isso para a qualidade psicológica e psiquiatra também do paciente. É bem legal. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. O cantinho da minha boca vive ardendo e acumulando saliva. Tenho diabetes. Existe alguma relação? Sim, pode ter alguma relação muito relevante, sim. O que acontece? Aqui a gente pode falar de 2 fatores. Primeiro, o próprio envelhecimento do rosto. Então, a gente tem a flacidez dos tecidos, a face ela envelhece para frente e os tecidos caminhando para baixo, a própria gravidade puxa. Então, a gente pode ter num rosto, principalmente fino, flácido, aqui, esse cantinho aqui caindo aqui e isso aqui acumulando saliva. E o que acontece? Na saliva, a gente tem um fungo, o fungo da cândida mesmo. E aí começa a acumular aqui e isso dá uma feridinha, inflama, infecciona também, chamada de quelite angular. Então, isso incomoda bastante. E aí a gente vai precisar abordar ali tratamentos antifúngicos e também fazer uma análise da dimensão vertical aqui do paciente. Que se essa dimensão, fruto de envelhecimento, fruto de próteses mesmo que estão aqui erradas mesmo nessa dimensão vertical, a gente precisa ter uma abordagem mais ampla. Então, vamos tratar ali a flacidez dos tecidos, reposicionar com a harmonização facial e, em conjunto com a área de prótese, trocar aquela prótese, devolver a função dos dentes e aí, por conseguinte, atingir um bom resultado.
Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos a mais uma pergunta. Por que a harmonização facial virou uma especialidade da odontologia? Então é por tudo isso que a gente já falou aqui, né? Por que ela virou uma especialidade da odontologia? Porque, gente, está diretamente integrado a cavidade intraoral com a face. E não é só estética, é funcionalidade. É a função, exatamente. E eu quero destacar aqui, pessoal, que, lógico, eu sou dentista, né? Eu sou suspeita, mas que não há um melhor profissional hoje para cuidar da face, senão um dentista. Porque a gente estuda muito a face desde a graduação. Então, uma diferença da harmonização facial para orofacial, né, que a orofacial que vai pertencer ao dentista, é que a gente integra, muito além do tratamento da face, os tratamentos intraorais. Como consigo, né, através da face, identificar um problema intraoral e vice-versa. E a odontologia sem harmonização facial, onde nós não tínhamos, né, ela reconhecida como uma especialidade, a gente já tinha os cirurgiões bucomaxilofaciais, que são dentistas e que reconstroem faces a nível hospitalar, de acidentes aí, reposicionam osso, reposicionam o globo ocular, isso aí é até pequeno eu falar dessa forma, descolam aqui toda a face para devolver ali a estética, a função, a vida de um paciente. Então, a harmonização orofacial, quando a gente traz essa visão, Luciano, de um botox, de um preenchimento, de um colágeno, se torna muito pequena, né, perante a toda essa história que a odontologia tem aí e também desse conhecimento que ela engloba. A gente estuda anatomia ali logo no primeiro ano da faculdade. Então, é muito grande esse arsenal da odontologia. Mas eu sou suspeita, né? Vamos à próxima participação de espectadores. Meu rosto tem covinhas e com o passar dos anos isso tem aumentado. Tem como corrigir isso? Interessante, né? Tem gente querendo colocar a covinha. E tem gente que não. Quer tirar a covinha. Essa covinha, pessoal, é assim. Quem tem, ou ama ou odeia. Então, eu não posso alterar a covinha. E tem gente que, nossa, apareceu a covinha. Essa covinha que aparece é da flacidez do rosto. Né? Então, o tratamento ideal é com colágeno mesmo, que a gente faz isso. E muitas vezes também, aqui para a gente devolver todo esse suporte do lábio, trabalhar todo esse terço inferior, que é o mais desafiador da harmonização de face. Onde a gravidade age mais. Onde a gravidade já puxou tudo aqui para baixo, já alterou todo o contorno da face. A gente precisa, então, trabalhar também com a estética do sorriso. Né? Ampliar aqui a angulação dos dentes, vou falar dessa forma, e tudo mais. Agora, a covinha, né, vem dessa flacidez, e quem tem a covinha pode também continuar com ela e tratar a flacidez do mesmo jeito que a gente consegue, sim, resultados bem satisfatórios. Perfeito. Vamos à penúltima pergunta de hoje, a penúltima participação dos espectadores. Tenho vontade de aplicar o Botox, mas morro de medo. É seguro? Afinal, vejo tantas notícias que me preocupam. Ótima pergunta. É seguro, desde que você faça com uma pessoa que saiba o que está fazendo. Então, como identificar esse profissional? Acho que hoje isso é um problema, né? Mas voltando, a toxina botulínica, ela é muito segura hoje, desde que você faça com um profissional que entenda, um profissional que tenha especialidade na área, que não fez um curso apenas de um final de semana, que seja um profissional da saúde, que entenda a manipulação de tecidos, e que se você tiver uma complicação, ele vai ali conseguir prescrever uma medicação, ele tem acesso a medicações, a conhecimento, enfim. É a referência do profissional e do produto, não é? Porque hoje, do produto. Quando se analisa esses casos problemáticos que a gente vê aí, né, são estruturas de clínica que não têm suporte, Exatamente. São produtos que a gente não sabe a origem. Às vezes a gente não tem nem autorização da vigilância no lugar. Então, é como eu sempre falo, a harmonização
é produto dependente. O paciente, sim. Qual produto eu estou colocando no meu rosto? Como chama? Você não vai ofender o profissional de forma alguma. Pelo contrário, eu até gosto, porque aí eu vou começar a falar até do produto. Mas como a gente identifica hoje um bom profissional? Já me perguntaram isso várias vezes. Eu acho que aquele profissional, ele sempre vai te colocar um limite. Tá? Ele não vai, ou ele vai mudar muito a sua ideia. Principalmente se você já chega ali com uma ideia muito pronta. Às vezes é um limite simples de horário. Eu não faço cirurgia depois das 5 horas da tarde. Eu não vou fazer isso. Eu não faço um trabalho de estética que vai me exigir ali o meu olhar extremamente aguçado à noite. Não, tudo tem um limite. Eu não vou fazer um tratamento e usar uma quantidade ali de produtos que não é autorizada, que fazer tudo o que você quer. Ah, doutora, mas eu acabei, tem casos assim, Luciana, na clínica. Eu acabei de fazer uma cirurgia plástica faz 7 dias e eu já quero colocar a minha toxina botulínica. Não é assim. Então, tudo tem que ter um limite. Então, acho que é assim que você começa a identificar um bom profissional. Não é tudo por ganho. Espera aí, ele está mais preocupado com você? O resto é consequência, né? Tudo vai ser uma consequência boa ou ruim. Agora, complicações graves, vamos falar dessa forma, com a toxina botulínica, são raríssimas. Casos de alergia raríssimas. A gente tem, às vezes, migração da toxina, isso nem acontece mais, porque nós já mudamos a diluição da toxina, mas a migração de produtos e a pálpebra que do olhinho pesa um pouco por uns dias, raríssimas. Última participação de espectadores, vamos lá. Não gosto muito do meu queixo, afinado e pouco expressivo. Tem como deixar mais padronizado com o meu rosto? Sim, tem. O preenchimento da região de queixo, a gente pode utilizar com ácido hialurônico ou com outro produto. Né? Tem um produto muito legal, chama Elancê. Vejo pouca gente usar ele, mas ele é bem legal, essa região. E a gente injeta ali o produto. Em torno de 30 minutos, você já está com um queixo novo. Claro que tudo isso tem que estar harmonizado, né? Aqui com o perfil, como eu sempre falo. A região... a angulação do nariz, tem que combinar com a angulação aqui do queixo, o tamanho, a gente precisa medir a face, porque o queixo, ele dita aqui a altura do rosto, dita também as proporções, a linha aqui média da face, e também trabalha para valorizar todo o contorno aqui da mandíbula. Perfeito. Preenchimento simples, rápido, seguro com a técnica e produto adequado. Muito bom. Mas primeiro passe pela avaliação para ver se é o queixo mesmo que é o problema. Exatamente. Etc. Geralmente, quando é assim, não é o queixo que é o problema. É igual a papada. Carolina, está me incomodando muito essa gordura. A hora que chega na clínica, é porque não tem o queixo. Aí já é o contrário. Não tem o queixo, não tem a região malar. É porque o rosto, ele se comunica às partes, né? Então, o tratamento sempre também vai englobar outras regiões da face. Não começou. Doutora, gratidão, como sempre. Obrigada, viu, Luciana? E a gente espera já as próximas temáticas, tá certo? Obrigada, gosto muito de vir aqui. Bom, Pergunte ao Doutor de hoje vai ficando por aqui. Você pode acessar o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e pelas nossas redes sociais, tá certo? Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Facine e Batatais Veículos.